Livro de Mateus, capítulo 18, versículo de número 26. Mateus, capítulo 18, versículo 26, amém? 18, 26. Aleluia. Que diz assim: o homem se curvou diante do Senhor e suplicou: por favor, tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O Senhor teve compaixão dele, soltou-o e perdoou-lhe a dívida. Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigada por essa oportunidade, por cada irmão que aqui se faz presente nesta noite, Senhor, por estarmos aqui reunidos para prestar um culto, Senhor, a Ti, racional, entregarmos a nossa oferta, o nosso sacrifício, Senhor, clamarmos a Ti, estarmos em comunhão, Senhor, uns com os outros para adorar o Teu santo nome, que o Teu Espírito Santo possa continuar, Senhor, recebendo a nossa adoração, o nosso clamor, a nossa petição, a nossa entrega, Senhor, na Tua presença, Pai. Abençoa cada um que aqui está, que o Senhor possa continuar conduzindo este culto, Senhor, porque é tudo para a honra e para a glória do Teu santo nome, Pai. Visita cada um dos nossos irmãos que aqui estão, cada um que ainda não chegou, Senhor, e vai guardando, Pai, livrando de todo o mal, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar? Glórias a Deus. Essa aqui é uma das parábolas de Jesus, onde ele veio nos falar sobre o perdão. E ali, quando Pedro pergunta para Jesus quantas vezes deve perdoar, Jesus ele começa, ele fala, 70 vezes 7, e ele começa a explicar que o reino dos céus ele pode ser comparado com essa parábola que ele vai falar, que havia um senhor que tinha um servo, e esse servo devia muito para aquele senhor. E aí chegou um dia que aquele senhor, ele falou assim: eu vou pegar todos aqueles que estão me devendo, todos aqueles servos, eu quero que eles me paguem essa dívida. E aí um daqueles servos suplicou diante daquele senhor, falou que não tinha como ele pagar, porque era uma dívida muito alta, ele não conseguia pagar. E aí aquele senhor perdoou ele. Só que aquele servo que devia aquela dívida muito alta que o senhor havia perdoado, ele tinha um outro servo colega dele que também devia a ele. Só que ao invés dele fazer que nem o senhor que perdoou a dívida dele, ele foi lá cobrar aquele outro servo, e ele queria até lançar ele na prisão. O outro servo também suplicou, igual ele tinha suplicou, só que ele não quis perdoar. E aqui a palavra do Senhor vai nos dizer mais à frente que os outros servos viram que aquilo que ele estava fazendo era errado, porque ele tinha uma dívida muito alta, e o Senhor, o chefe deles lá, tinha perdoado aquela dívida, e ele não queria perdoar a dívida do colega do lado. Então eles foram chegar até aquele Senhor e contaram tudo aquilo que estava acontecendo, e ele se indignou muito. E aqui no versículo 33 vai dizer: acaso não devia ter misericórdia do seu companheiro como tive misericórdia de você? E assim o Senhor ele vem nos ensinar, porque Jesus ele fala que o reino dos céus é semelhante a essa parábola. A dívida que nós não conseguíamos pagar, o Senhor Jesus ele já pagou naquela cruz. Nós pedimos perdão pelos nossos pecados, ele nos perdoa. Então o Senhor ele vem nos advertir que nós temos que perdoar sim o nosso irmão, porque a nossa maior dívida a gente não conseguiu pagar e ele nos perdoou. E às vezes o irmão do nosso lado ele acaba falando uma palavra pra gente, errando de alguma forma, às vezes a gente também erra e a gente não quer abrir o coração para liberar perdão. E o Senhor ele quer nos ensinar através dessa parábola. Eu fiquei meditando, eu falei, meu Deus, porque a dívida que aquele servo tinha era tão alta, e a nossa dívida com o Senhor Jesus tão alta,
valeu o sacrifício dele naquela cruz e às vezes a gente não quer perdoar algo que o nosso irmão fez pra gente. O Senhor, Jesus, ele nos ensina através da oração do Pai Nosso. Ele nos instrui que quando a gente orar, que a gente vinha pedir o perdão de Deus, assim como nós perdoamos. Será que nós temos perdoado como o Senhor nos ensina para Ele perdoar a gente também? O maior perdão Ele já deu naquela cruz, mas nós precisamos todos os dias nos consertar, estar perante a presença do Senhor, continuar pedindo perdão e principalmente perdoando. Porque para a gente estar no céu não vai bastar a gente só pedir perdão, mas a nossa parte como seres humanos aqui na terra a gente vai ter que fazer de perdoar também. E perdoar é difícil porque muitas vezes fere o nosso orgulho, quebra o nosso eu. E é isso que o Senhor quer. Que para a gente entrar no céu a gente não pode estar com o nosso ego, com o nosso orgulho acima de tudo. A gente tem que deixar assim, ferir o nosso orgulho, quebrar o nosso eu, porque só assim a gente vai conseguir alcançar o favor do Senhor. É difícil, mas a gente precisa pedir a Deus para nos ensinar todos os dias. E Ele nos ensina, começou nos mostrando por Jesus morrendo naquela cruz por nós, mesmo a gente não merecendo. Então muitas vezes a gente pensa, eu não vou perdoar porque o nosso irmão não merece. A gente também não merece o perdão do Senhor, mas Ele continua sendo misericordioso e nos perdoando. Então a gente venha pedir para o Senhor continuar derramando essa misericórdia todos os dias. E para que a gente venha ter a ousadia, a atitude de se levantar e falar: a minha carne não quer perdoar, mas eu sei que para eu entrar no céu, para eu receber o favor do Senhor, para eu receber o perdão do Senhor, para eu estar lá no céu junto com o meu irmão, eu vou precisar perdoar ele. Porque aí o Senhor ele vai trabalhando no nosso coração e nos ajudando para alcançar, aleluia, as glórias a Deus, com o perdão. Amém? O perdão que Ele quer nos ensinar como devemos perdoar. Assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.